Olá, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre a duração de um parto. Tem tanta coisa para poder falar com vocês sobre esse assunto, mas o que eu queria deixar de recado fundamental é de que vocês não se apeguem ao tempo para esse parto acontecer. Existem vários estudos, né, e estudos atuais, inclusive, incluindo o Ministério da Saúde, que fala que um primeiro filho de uma mulher que nunca entrou em trabalho de parto antes, esse tempo do trabalho de parto até o nascimento do bebê, ele pode durar de 12 a 16 horas. O que vai interferir nesse tempo desse trabalho de parto? Bom, primeiro, antes de mais nada, falando em primeiro filho de uma mulher que nunca teve filho, nunca entrou em trabalho de parto. Isso também serve para as mulheres que tiveram o primeiro filho de uma cesariana agendada, que não entrou em trabalho de parto, e o segundo filho deseja um parto normal. Essa mulher do segundo filho, depois de uma cesariana agendada, entra pra gente como se fosse o primeiro filho. É o primeiro filho em que o corpo vai entrar em trabalho de parto, vai ter outras transformações, tá bom? Então, esse tempo ele tem que ser contado a partir de quando? A partir do momento que a mulher começar a contrair de 3 em 3 minutos e o colo do útero já estiver a mais de 4 centímetros para cima. Uma mulher que está contraindo de 5 em 5 minutos, mas o colo do útero está 2 centímetros, ela está em trabalho de parto? Ela ainda não está em trabalho de parto. Ela pode estar em uma fase de latência. Tem um outro vídeo meu falando sobre essa fase de latência. E depois, ela pode evoluir com essa contração de 5 em 5 minutos? Evoluir, que a gente fala, é ter dilatação, evoluir para nascimento? Pode também. Por isso que essa questão do tempo de parto é muito complexa falar sobre isso. Os estudos falam de 12 a 16 horas, ok, mas tem tanta coisa que interfere nesse tempo que a gente não pode ficar apegada no tempo. O tempo, assim como o partograma, que é um instrumento que a gente usa para poder acompanhar todo esse trabalho de parto, a evolução desse trabalho de parto, para saber o que a gente deve fazer ali para poder ajudar ou não fazer nada, eles são instrumentos que auxiliam. Mas a gente não pode basear nele como um ponto de conduzir de uma forma errada, né? De interferir de uma forma errada. A gente não pode ficar pegada nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você está contraindo, tá com essas contrações de 3 em 3 minutos e seu colo tá lá 6 centímetros, ótimos. É um super trabalho de parto que você tá, um trabalho de parto ativo que a gente fala. Mas e por algum momento essa contração ela parou. Ela deixou de ficar de 3 em 3 minutos, ela diminuiu o tempo dela, o ritmo dela. O que isso significa? Que seu trabalho de parto parou? Bom, isso significa que o trabalho de parto ele deu uma sossegada, mas a gente não pode parar por aí, né? Dependendo da situação, dependendo da idade gestacional, dependendo das condições do bebê, dependendo das condições da mãe, a gente precisa fazer alguma coisa para retomar esse trabalho de parto ativo. E esse tempo que você ficou nessa situação ainda, de que você estava contraindo de 3 em 3 minutos, estava com 6 centímetros, e aí ficou um tempo contraindo menos e continuou com 6 centímetros, por exemplo. Esse tempo que você ficou contraindo menos, ele tem que ser levado em consideração. Porque você ficou um tempo sem trabalho de parto. Então pode ser que esse trabalho de parto ele dure um pouco mais. A gente não pode ficar apegado, você tem que ter esse bebê em 12 horas. Isso não pode acontecer, porque tem muita coisa que interfere nesse trabalho de parto. Por isso que a gente fala, é preciso ter estudo, é preciso saber conduzir um trabalho de parto. Porque não é simples. A bolsa rompe, a mulher entra em trabalho de parto, começa a contrair, daqui algumas horas o bebê vai nascer. Não é assim que acontece. Claro, muitas mulheres acontecem isso e é ótimo, né? Ficar pouco tempo em trabalho de parto, pouco tempo com as contrações e enfim. Mas nisso tudo interfere o medo da mulher, que pode interferir nas contrações, se ela tá sozinha ou não, como que foi essa gestação para essa mulher. Se for uma gestação difícil, provavelmente esse parto também vai ser um parto um pouquinho mais difícil.
Isso pode significar que pode ser um pouquinho mais demorado, porque a mulher não vai conseguir se entregar para esse parto. Aqueles hormônios que precisam ser liberados, às vezes a mulher está com a cabeça em outro lugar. Isso precisa ser levado em consideração. A gente não pode ficar apegada nesse tempo de 12 a 16 horas para esse bebê nascer. A gente tem que ver o percurso dessa mulher. Por isso, gente, que eu também falo, não adianta você chegar e contratar uma pessoa no final da sua gestação, que você nunca viu na sua vida, para acompanhar seu parto, por exemplo. É preciso que você conheça essa pessoa antes, que tenha pelo menos uma consulta, e nessa consulta que essa pessoa entenda como foi sua gravidez, que ela entenda os seus exames também, que ela faça esse exame físico, que conheça o bebê, né, que saiba como é que tá o coraçãozinho do bebê e tudo mais. Mas para um parto normal não é uma coisa tão simples. A gente precisa ter um carisma com essa mulher também, a gente precisa ter uma amizade difícil de construir numa gestação, mas a gente tem um vínculo com essa mulher. Né? A gente precisa conhecer um pouquinho dessa história, saber do marido, saber da mãe, dessa mulher, saber do que ela espera do parto. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa saber, que em um pré-natal a gente faz isso muito bem, mas que a gente não fica pegado apenas em exames e olhar a barriga, exame, olhar a barriga, exame, olhar a barriga. Isso não funciona. Isso não adianta. Isso é muito pouco para uma experiência de um parto normal que essa mulher vai passar. Justamente por quê? Porque durante a condução desse trabalho de parto, antes de ligar um soro, antes de colocar um comprimido, antes de induzir um parto, antes de, sei lá, de fazer qualquer coisa com essa mulher, a gente precisa saber o que está acontecendo internamente com ela. A gente precisa entender um pouquinho do que é. E no trabalho de parto, tantas transformações acontecem, muitas transformações acontecem, que se por algum motivo esse parto ficar muito demorado, se estender muito, vocês acreditam que às vezes uma conversa com essa mulher, o trabalho de parto pode desleixar? Ele pode andar? Justamente por isso, porque às vezes ela tá ali agarrada com algum sentimento que depois que ela fala, a dilatação acontece, as contrações voltam e tudo anda. Já aconteceu algumas vezes da mulher estar sozinha no hospital que eu trabalhava, e aí o marido não poder ir por causa de trabalho, porque também não tem data e hora marcada, enfim, ele não conseguiu sair, não conseguiu liberação. E por algum motivo, não sei como, ele surgiu no hospital. Quando ele surgiu no hospital, gente, foi assim, contado no relógio, foi 20 minutos para esse bebê nascer. E essa mulher já estava lá há um tempão. Então, assim, tem muita coisa para levar em consideração desse tempo do parto, do trabalho de parto. Né? Tem parto que a gente precisa fazer alguma coisa realmente, tem parto que de fato demora mais por diversos motivos, mas o recado principal que eu quero deixar para vocês é que vocês não precisam se apegar ao tempo desse trabalho de parto. Se entregue, confie na equipe que está com você, confie na equipe do plantão. Entenda o que está acontecendo com você, leia sobre o que vai acontecer com você, para você ter esses instrumentos que vão te ajudar durante esse processo do trabalho de parto e parto, né, até o seu bebê nascer. Então, esse recado que eu queria deixar, por mais demorado que seja um trabalho de parto, ele não está errado, por mais rápido que seja um trabalho de parto, ele também não está errado, e o segundo filho, ele pode ser mais rápido? Pode também. Como também ele pode ser mais demorado, justamente por isso. Como que foi essa gravidez dessa mulher? Né? Os partos eles também são diferentes. Foi um parto espontâneo que aconteceu naturalmente ou um parto que precisou de induzir? A indução, ela demora mais, ela pode demorar mais. Né? Então, tem vários aspectos que a gente precisa levar em consideração. E o recado que fica também é para vocês conhecerem a sua equipe de parto antes do trabalho de parto. Para essa intimidade tão profunda que você vai passar, escolham pessoas certas para poder passar essa intimidade com vocês, pessoas que entendam e que compreendam, né, que compartilhem com você as suas ideias, que te oriente direitinho, que vai estar com você de corpo e alma nesse momento, para poder te ajudar de fato em tudo aquilo que você vai passar, porque é uma transformação muito grande. Não falo de dor, né? A dor também é de cada uma, mas são situações que você vai passar que nunca mais vai passar na sua vida, nem no próximo parto, que não vai ser igual, e não se apegue ao tempo desse trabalho de parto. Se entregue,
Resolvam as coisas mentalmente, porque o trabalho de parto tá aqui, ó, entre as orelhas.